Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eram 17h30 no movimentado centro de Atlanta. As ruas ecoavam com buzinas, conversas de transeuntes e a agitação habitual da cidade. As fachadas modernas refletiam o pôr do sol, mas havia uma tensão invisível no ar, a tensão da injustiça e da desigualdade que persistia apesar dos anos. Brian Matthews, um policial branco na casa dos 40 anos, estava parado em uma esquina movimentada, observando os transeuntes com um olhar perscrutador e desconfiado. Matthews tinha a reputação de ser arrogante, impulsivo e profundamente racista. Ele acreditava que algumas pessoas não tinham o direito de estar ali, ou pelo menos não com a confiança que ele considerava excessiva. Naquele dia sua atenção estava fixada em Marcus Johnson, um jovem empreendedor negro, vestido com um elegante terno sob medida, caminhando calmamente, mas com confiança em direção a uma reunião de negócios. Aos seus olhos, Marcus parecia confiante demais para ser honesto. Sem aviso, Matthews apareceu na frente dele. E olá, você pode me seguir, por favor? Ele perguntou em tom autoritário. Marcus, surpreso mas em controle, levantou as mãos. Não entendo. Por que você está me perguntando isso? Mas Matthews, ignorando qualquer explicação, agarrou seu braço e tentou contê-lo. Os espectadores começaram a se aglomerar, pegando seus celulares para filmar a cena. Alguns murmuravam sua indignação, enquanto outros se aproximavam para proteger Marcus. Nesse momento, uma enorme limusine preta parou bem atrás deles. A porta se abriu e o governador Anthony Wallace, um respeitado homem negro, saiu com uma presença calma e determinada. Wallace, de terno escuro e óculos elegantes, observava a cena com uma mistura de orgulho e seriedade. Ele se aproximou lentamente de Matthews, que instintivamente recuou diante da autoridade imponente do governador. Marcus, imóvel mas aliviado, sentiu que uma força maior do que o medo da injustiça havia entrado na rua. O governador, com voz firme e comedida, gritou para Matthews diante de toda a multidão. Agente Matthews, explique-me por que você está humilhando esse cidadão na frente de seus concidadãos. Matthews, surpreso e vermelho de raiva, tentou gaguejar uma desculpa, mas Wallace ficou parado, olhando diretamente em seus olhos, impondo um silêncio respeitoso à multidão. As câmeras dos transeuntes capturaram cada momento. Os murmúrios se transformaram em sussurros de apreciação e exclamações de apoio a Marcus e ao governador. Naquela rua, naquele exato momento, o equilíbrio de poder havia se alterado. A arrogância de Matthews logo encontraria justiça. E no ar pairava uma promessa: esta lição pública não seria esquecida. A tensão na rua aumentava a cada segundo. Os transeuntes, inicialmente surpresos, gradualmente se reuniram em torno Marcus Johnson e o agente Brian Matthews. Alguns sussurravam, outros gritavam. E outros ainda pegavam seus celulares para registrar a cena. O ar quente do fim da tarde parecia carregado de eletricidade. Marcus, com um olhar calmo mas determinado, tentou argumentar com Matthews. Senhor, estou a caminho de uma reunião de negócios. Não infringi nenhuma lei. Por que está me atrasando? Mas Matthews, seguro de seu poder, zombou. Essa fantasia não é suficiente para te fazer parecer inocente. Você me parece encrenqueira demais. Um tremor percorreu a multidão. Vários transeuntes indignados aproximaram-se. Entre eles estava Lisa Carter, uma repórter local de um veículo de comunicação independente. Ela começou a filmar ao vivo, com sua voz trêmula, mas firme, ecoando pelo microfone. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Um homem é preso por sua aparência. Um pequeno grupo de jovens se apresentou para apoiar Marcus. Um deles, um estudante chamado Salom Derek, lança: deixe-o em paz. Você não tem o direito de tratá-lo assim. Matthews, irritado, tentou intimidar a multidão. Sai da frente. Você não tem nada a ver com isso. Mas a determinação dos cidadãos era mais forte que o medo. Os celulares continuavam a filmar, capturando cada gesto, cada palavra, cada respiração. A rua inteira parecia prender a respiração. De repente, o rugido de um motor interrompeu o confronto. Uma grande limusine preta parou lentamente e de dentro dela surgiu o governador Anthony Wallace e ele desceu com calma, graça e autoridade natural. A cada passo que dava, impunha-se silêncio, e a multidão recuava respeitosamente. O governador, sem levantar a voz, gritou para Matthews. Agente Matthews, quer uma explicação imediata. Por que você está humilhando esse cidadão da nossa cidade na frente de todo mundo? Matthews, incomodado com a presença do governador, tentou responder, mas nenhuma palavra saiu claramente. Suas mãos tremiam levemente sob o olhar penetrante de Wallace.
Marcos, ainda imóvel, sentiu uma onda de alívio. A justiça acabará de se materializar diante de seus olhos. E no coração da multidão, um murmúrio se transformou em um eco coletivo. Ali, hoje, a injustiça seria confrontada. A rua inteira estava silenciosa, todos os olhos fixos em Brian Matthews e o governador Anthony Wallace, até os transeuntes mais distantes prenderam a respiração, cientes de que estavam testemunhando um momento excepcional. Wallace, calmo, mas imponente, deu alguns passos à frente e olhou Matthews diretamente nos olhos. Agente Matthews, o que o senhor acabou de fazer é inaceitável. O senhor acha que está acima da lei, mas deixe-me lembrá-lo de que ninguém está acima da justiça, nem mesmo um policial. Matthews, vermelho de raiva e humilhação, gaguejou. Eu estava apenas aplicando a lei. Wallace balançou a cabeça, sua voz firme ecoando pela rua. Fazer cumprir a lei não significa humilhar ou discriminar. Prender um homem pela cor da pele ou pela aparência é abuso de poder. Você precisa entender isso agora. A multidão murmurava, alguns aplaudindo suavemente, outros filmando cada palavra. Marcos permaneceu imóvel, mas seus olhos brilhavam de gratidão e alívio. Ele sentiu o peso da injustiça se dissipar lentamente. Wallace gesticulou em direção a Matthews imponente. Quero que você peça desculpas a esse homem aqui e agora, na frente de todos que testemunharam seu comportamento. Matthews, envergonhado e hesitante, olhou ao redor. As câmeras dos transeuntes o capturavam de todos os ângulos, sua arrogância se quebrando diante do poder silencioso, mas irresistível, do governador. Eu sinto muito. Ele finalmente sussurrou com a voz trêmula, incapaz de esconder sua vergonha. O governador assentiu, mas seu olhar não deixou Matthews. Um pedido de desculpas é o mínimo. Você precisará aprender, refletir e mudar. A humilhação pública nunca deve ser seu método. Marcos, com o rosto ainda calmo, curvou-se levemente. Obrigado, senhor governador. Wallace colocou a mão no ombro de Marcos e se virou para a multidão. Que isso sirva de exemplo para todos. Justiça e respeito não são privilégios, são para todos, independentemente da cor da pele ou posição social. A multidão irrompeu em aplausos, alguns aplaudindo o governador, outros apoiando Marcos. Matthews, humilhado, mas ciente de que acabará de receber uma lição da qual se lembraria pelo resto da vida, recuou lentamente, com os punhos cerrados, mas impotente. O silêncio das ruas foi substituído por murmúrios entusiasmados e gritos de solidariedade. Vídeos já começavam a circular nas redes sociais, anunciando a todos que o poder da injustiça poderia ser enfrentado com coragem e dignidade. Naquele momento, Marcos entendeu que a verdadeira força não estava na violência ou na autoridade, mas na calma, na verdade e na integridade personificadas pelo governador Wallace. Assim que o confronto terminou, a rua começou a esvaziar lentamente, mas os celulares dos transeuntes já haviam registrado cada momento. Os vídeos do policial Brian Matthews humilhado diante de Marcos Johnson para o governador Anthony Wallace estavam circulando em alta velocidade nas redes sociais. Lisa Carter, a jornalista que filmou o incidente ao vivo, imediatamente postou a reportagem em seu canal. Em poucas horas a reportagem já havia recebido milhares de visualizações, e comentários indignados acompanhavam cada imagem. Finalmente, alguém que coloca a injustiça no seu devido lugar. Isso é autoridade de verdade. Este policial deve ser punido por suas ações. Para Matthews foi um desastre. Ele esperava que suas ações permanecessem em sigilo, mas agora o vídeo expôs seu comportamento racista a milhões de pessoas. Seus colegas começaram a murmurar entre si, alguns demonstrando vergonha e desconforto, outros buscando desculpas para se distanciarem dele. Enquanto isso, Marcos, embora aliviado, sentiu a enorme atenção voltada para ele. Ele entendeu que aquele incidente não era apenas um confronto pessoal, mas um símbolo para toda a comunidade. Ele recebeu mensagens de apoio de vizinhos, amigos e até mesmo de figuras locais. O governador Wallace, já prevendo o impacto deste caso, emitiu uma declaração oficial. Na nossa cidade, ninguém pode se considerar acima da justiça. A dignidade humana é inegociável. Continuaremos a defender todos os cidadãos contra abusos de poder. A declaração repercutiu imediatamente na mídia nacional. Emissoras de televisão, jornais e rádios locais divulgaram a história. O vídeo viralizou, um símbolo da luta contra o racismo sistêmico e da responsabilidade cívica. Matthews, agora sob pressão, foi convocado por seu superior e pelo Departamento do Interior. Seu pedido público de desculpas não foi suficiente para conter a crescente indignação. Vários grupos de direitos civis começaram a exigir sanções mais severas. Marcos, por sua vez, optou por permanecer humilde, apesar da atenção.
Não queria ser dominado pela glória repentina, mas sentia profundamente o poder da solidariedade coletiva e o peso da justiça que havia sido personificado naquele dia. O que começou como uma simples abordagem policial transformou uma rua de Atlanta em um teatro de justiça, capturado e transmitido para o mundo todo. O efeito viral do incidente demonstrou que, diante da arrogância e do racismo, coragem e dignidade podem ser uma poderosa força compensadora. Na manhã seguinte, o Departamento de Polícia de Atlanta estava em polvorosa. O vídeo do incidente circulou pelos escritórios, gerando discussão, debate e tensão. Os superiores de Brian Matthews ficaram furiosos. Não apenas seu comportamento foi registrado, mas ele também manchou a imagem de todo o departamento. O chefe da polícia, comissário Harold Benson Matthews, o chamou ao seu escritório. As paredes, decoradas com troféus e fotos oficiais, pareciam pesar sobre o agente como uma sanção invisível. Brian, começou Benson, vimos o vídeo. Explique-me o que aconteceu. Matthews, ainda em choque, tentou se justificar. Eu estava simplesmente aplicando a lei. Benson balançou a cabeça, parecendo cansado e desapontado. Não, Brian. O que você fez não tem nada a ver com a lei. Você abusou do seu poder, humilhou um cidadão e colocou nosso departamento em uma posição constrangedora. Você será suspenso enquanto a investigação estiver em andamento. A notícia da suspensão se espalhou rapidamente pelo departamento. Alguns policiais expressaram apoio a Marcus e ao governador Wallace, enquanto outros murmuravam, incomodados, tentando desviar o olhar. Enquanto isso, na rua onde tudo aconteceu, os moradores ainda se lembravam da cena. Mensagens de apoio a Marcus chegavam de todos os lados, aumentando a pressão sobre a polícia. A mídia local noticiava diariamente os desdobramentos do caso, aumentando o constrangimento público de Matthews. O governador Wallace, informado da ação tomada contra o agente, emitiu uma declaração oficial. Justiça não é apenas uma questão de leis, é uma questão de respeito e integridade. Qualquer abuso de poder, seja ele qual for, será punido. Matthews começava a entender que a lição que receberá nas ruas era apenas o começo. Suas ações haviam desencadeado um efeito dominó, uma reputação manchada, uma suspensão oficial e uma investigação que poderia ameaçar sua carreira. Marcus, no entanto, continuou seu dia com determinação renovada. Ele sabia que aquela vitória simbólica era apenas um passo na luta por igualdade e respeito. Mas por enquanto, ele podia respirar. A injustiça direta havia sido confrontada, e a voz da justiça, personificada pelo governador Wallace, havia ressoado para todos. Nos dias seguintes ao incidente, a comunidade de Atlanta se uniu. Vídeos do confronto entre Brian Matthews, Marcus Johnson e o governador Anthony Wallace circulou por todas as escolas, universidades e associações locais. Os moradores começaram a discutir abertamente o racismo sistêmico e o abuso de poder. Marcus foi convidado para vários fóruns e mesas redondas para compartilhar sua experiência. Em cada discurso, ele se manteve humilde, mas firme. O que aconteceu comigo não é apenas a minha história, é a história de muitos cidadãos que enfrentam injustiças. Dignidade e respeito devem prevalecer sobre o medo e a arrogância. Moradores se reuniram na rua onde ocorreu o incidente, organizando uma marcha pacífica em apoio a Marcus e à luta contra o racismo. Cartazes traziam mensagens claras. Respeito e justiça para todos. A dignidade não tem cor. Vamos acabar com o abuso de poder. O governador Wallace, ciente da importância simbólica desses encontros, fez várias aparições públicas para encorajar a comunidade. Sua voz importa. O silêncio permite que a injustiça prospere. Juntos podemos mudar a cultura de nossas instituições e proteger todos os cidadãos. Enquanto isso, Matthews enfrentava uma enxurrada constante de críticas na imprensa e nas redes sociais. Seu comportamento era analisado, comentado e denunciado por formadores de opinião e cidadãos. Até mesmo seus colegas mais próximos começaram a se distanciar, cientes de que suas ações estavam colocando todo o departamento sob uma luz negativa. Na movimentada rua onde tudo começou, os moradores sentiam orgulho e esperança. Marcus, apesar da tempestade midiática e da pressão social, manteve a calma, sabendo que a verdadeira vitória não era pessoal, mas coletiva. A comunidade havia encontrado sua voz e pretendia fazê-la ser ouvida. Este capítulo marcou uma virada. O incidente deixou de ser apenas uma questão individual. Tornou-se um símbolo da luta por igualdade, responsabilidade cívica e do poder da justiça personificado por um líder íntegro como o governador Wallace. Após vários dias de intensa cobertura da mídia e mobilizações comunitárias, Brian Matthews começou a sentir o peso de suas ações. A suspensão de seu cargo, decidida pelo comissário Harold Benson,
agora o confrontava com a realidade, sua reputação, sua autoridade e até mesmo sua carreira estavam ameaçadas. Todas as manhãs, ao verificar as redes sociais, ele via seu nome associado a artigos denunciando racismo e abuso de poder. Mensagens de cidadãos, organizações de direitos civis e até mesmo de colegas policiais indignados se acumulavam. Vergonha e raiva se misturavam dentro dele, criando uma tensão que ele lutava para controlar. Em uma reunião interna, Benson, firme mas justo, dirigiu-se a Matthews. Brian, você precisa entender que a culpa não é só do seu comportamento. É da cultura que você representa quando abusa do seu poder. Você passará por um programa abrangente de conscientização e treinamento. E acredite, vai levar tempo para reconquistar a confiança do público. Matthews, incapaz de responder, simplesmente assentiu. Ele estava começando a entender que a rua, os transeuntes, Marcus e o governador Anthony Wallace não só humilhou seu orgulho, mas despertou uma consciência que ele não podia mais ignorar. Marcus, por sua vez, continuou sua vida profissional, mas cada interação com a comunidade o lembrava do profundo impacto daquele incidente. Ele recebeu ligações de jovens empreendedores negros inspirados por sua serenidade e pela coragem do governador. Sua voz começava a ser reconhecida como um símbolo de dignidade e resiliência diante de abusos de poder. Matthews, cada vez mais isolado, começou a refletir sobre suas ações. Cada passo pelo bairro onde tudo aconteceu trazia de volta aquele exato momento, o silêncio da multidão, o olhar penetrante do governador e a dignidade imutável de Marcus. Ele percebeu, com crescente amargura, que aquele dia havia mudado sua vida para sempre. O incidente não era mais apenas um evento viral, estava se tornando uma lição para todos, mostrando que justiça, dignidade e coragem podiam derrubar até a arrogância mais arraigada. Matthews teria que escolher, continuar na sombra de sua vergonha ou buscar a verdadeira redenção. Nas semanas seguintes, o impacto do incidente continuou a ser sentido em Atlanta. Manifestações pacíficas de rua onde Marcus Johnson haviam sido presos injustamente tornaram-se frequentadores assíduos. A comunidade, inspirada pela sua calma e pela coragem do governador Anthony Wallace, começaram a se organizar para dialogar com as autoridades e exigir mudanças concretas na polícia. Marcus foi convidado a participar de fóruns e reuniões com autoridades do Departamento de Polícia, incluindo o comissário Harold Benson. Ele falou calmamente, mas com firmeza. Queremos colaborar com a polícia, não ser tratados como inimigos. Exigimos comprometimento real, treinamento sobre preconceito e responsabilização para policiais que abusam de seu poder. Essas palavras repercutiram entre cidadãos e policiais que sempre quiseram servir adequadamente, mas se sentiam limitados por uma cultura de arrogância e medo. Vários policiais começaram a se envolver ativamente em programas de conscientização e a participar de diálogos comunitários. Enquanto isso, Matthews concluía seu programa de treinamento obrigatório. Cada sessão o confrontava com seus preconceitos e ações passadas. Ele começou a enxergar a extensão de seus erros e a entender que respeito e dignidade eram os alicerces do verdadeiro trabalho policial. Em escolas e universidades, jovens organizaram oficinas para discutir racismo, responsabilidade e justiça. O nome de Marcus e as ações do governador Wallace tornaram-se símbolos locais. Representavam o poder da verdade e da dignidade diante da injustiça. A mídia local continuou acompanhando a história, destacando as iniciativas de diálogo entre a polícia e a comunidade. A rua onde tudo começou tornou-se um local simbólico onde os cidadãos podiam se reunir para discutir justiça e igualdade. Para Marcus, a jornada não foi apenas pessoal. Ele sabia que sua tranquilidade e dignidade haviam inspirado um movimento, que ele havia ajudado a transformar as relações entre a polícia e a comunidade. A injustiça havia sido enfrentada e a cidade, aos poucos, começava a mudar. Este capítulo marcou um marco crucial. O incidente não foi mais apenas um confronto viral, mas o catalisador para uma verdadeira mudança social, onde a comunidade e as autoridades começaram a caminhar juntas em direção à justiça e ao respeito mútuo. Após várias semanas de treinamento e reflexão, Brian Matthews estava começando a perceber a gravidade de seus erros. A humilhação pública e a pressão da mídia o forçaram a confrontar seus preconceitos, mas a verdadeira lição agora vinha de suas ações e escolhas. O Departamento de Polícia, sob a supervisão do comissário Harold Benson, exigiu que Matthews participasse ativamente de programas comunitários. Sua primeira tarefa foi participar de uma oficina no bairro onde havia parado Marcus Johnson, para conversar com os moradores locais e ouvir suas experiências. A princípio, Matthews sentiu-se inquieto, ciente do ressentimento que havia despertado.
Mas ao ouvir os depoimentos dos cidadãos, percebeu a extensão do impacto de suas ações. Uma jovem mãe com os olhos brilhando de raiva e lágrimas, disse-lhe: "Você não consegue entender o que é ter medo daquele que deveria nos proteger." Matthews assentiu, profundamente comovido. Começou a responder com sinceridade: "Agora eu entendo, e quero aprender para nunca mais repetir o que fiz." Enquanto isso, Marcus Johnson continuou seus esforços para fortalecer o diálogo entre a polícia e a comunidade. Acompanhou Matthews a algumas oficinas, observando com cautela, mas também com o desejo de contribuir para a mudança. O relacionamento entre eles, inicialmente tenso e repleto de desconfiança, aos poucos começou a evoluir para respeito mútuo. O governador Antônio Wallace, informado do progresso de Matthews, o parabenizou publicamente durante uma intervenção. "A redenção é possível quando reconhecemos nossos erros e escolhemos mudar. Atlanta precisa de exemplos como este." Matthews, humilde e ciente de que o caminho ainda era longo, sentiu um peso ser tirado dos ombros. Sabia que sua carreira agora estava ligada à sua capacidade de se reformar e restaurar a confiança perdida. A comunidade, testemunhando esses esforços, começou a suavizar seu julgamento. Embora a desconfiança inicial permanecesse, todos reconheceram que a coragem de confrontar os próprios erros era um passo essencial para uma transformação real. Nas ruas de Atlanta, onde tudo começou, os moradores agora podiam ver um vislumbre de esperança, a de uma cidade capaz de se reconciliar com suas injustiças, graças ao poder da dignidade, da verdade e da redenção. Poucos meses após o incidente, a história de Marcus Johnson, do agente Brian Matthews, vice-governador Anthony Wallace continuou a repercutir por toda a cidade. A mídia local e nacional acompanhou cada iniciativa de diálogo entre a polícia e a comunidade, tornando este caso um exemplo de possível transformação. O Departamento de Polícia, sob a direção do comissário Harold Benson, implementou diversos programas de treinamento obrigatórios para todos os policiais, com foco em conscientização sobre preconceitos, gestão de conflitos e respeito aos cidadãos. Matthews, embora ainda sob vigilância, passou a ser um participante ativo, compartilhando sua experiência como um alerta aos colegas. "O que eu fiz foi inaceitável. Devemos ouvir, compreender e proteger, não humilhar." Em escolas e universidades, professores usaram o vídeo do incidente como material didático para discutir cidadania, racismo e responsabilidade cívica. Marcus Johnson foi convidado para diversas conferências, inspirando jovens a agir com dignidade e coragem diante da injustiça. A rua onde tudo começou tornou-se um lugar simbólico. Moradores organizaram eventos, oficinas e fóruns públicos. A mobilização pacífica tornou-se uma tradição, um lembrete de que a mudança era possível quando a comunidade permanecia unida e vigilante. Mesmo dentro do departamento de polícia, a cultura começou a mudar. Alguns policiais, antes silenciosos diante de abusos de poder, agora se posicionavam e participavam ativamente de programas de treinamento e diálogos comunitários. O medo inicial de Matthews se transformou em respeito pelo processo e pelas lições aprendidas. O governador Wallace continuou a apoiar e incentivar essas iniciativas, aparecendo em eventos públicos e enfatizando: "Justiça não se trata apenas de fazer cumprir a lei. Trata-se de proteger a dignidade e os direitos de todos e corrigir nossos erros quando eles ocorrem." Para Marcus, a experiência foi reveladora. Ele percebeu que a verdadeira força residia não apenas na sua capacidade de manter a calma diante da injustiça, mas também na sua disposição de transformar essa experiência em mudanças concretas para toda a sua comunidade. A cidade de Atlanta, que já foi espectadora de um incidente humilhante, tornou-se um exemplo de responsabilidade, diálogo e justiça, provando que mesmo os erros mais graves podem gerar um movimento de transformação duradoura. Um ano se passou desde o incidente que abalou Atlanta. A cidade, antes marcada pelo medo e pela desconfiança, agora respirava um ar de transformação e esperança. A rua onde Marcus Johnson tinha sido humilhado pelo agente Brian Matthews tornou-se um símbolo de justiça e dignidade. Matthews, agora um policial aposentado, participou ativamente de programas de extensão, compartilhando suas experiências e incentivando seus colegas a respeitarem todos os cidadãos. Embora ainda sofresse o impacto de seus erros, ele entendia que um verdadeiro policial não se mede por seu uniforme, mas por sua integridade e capacidade de corrigir erros. Marcus, respeitado e reconhecido por toda a comunidade, continuou seus esforços para fortalecer o diálogo entre os cidadãos e a polícia. Sua calma, dignidade e determinação inspiraram uma geração de jovens a acreditar na justiça e a nunca ceder à injustiça ou ao racismo.
O governador Anthony Wallace, uma figura carismática e símbolo de justiça, fez uma última aparição pública nesta mesma rua para celebrar a evolução da cidade. Hoje não celebramos apenas Marcos ou eu, celebramos a própria justiça. Provamos que a dignidade, a coragem e a verdade podem triunfar sobre a arrogância e o preconceito. A multidão aplaudiu o governador e Marcos, mas também, estranhamente, Matthews, agora transformado e sinceramente arrependido. Este momento simbolizou que mesmo aqueles que haviam pecado podiam se redimir e contribuir positivamente para a sociedade. Crianças, jovens adultos e cidadãos de todas as esferas da vida estavam lado a lado, alguns carregando cartazes. A dignidade não tem cor. Justiça e respeito para todos. Naquele dia, Atlanta deixou de ser apenas uma cidade afetada por um incidente humilhante. Tornou-se um exemplo vivo, o de uma comunidade capaz de transformar a injustiça em um movimento de mudança, onde o medo e o ódio deram lugar à responsabilidade, ao respeito e à solidariedade. Marcos olhou ao redor com o rosto calmo, mas brilhante e pensou: hoje a justiça não apenas falou, ela triunfou. E naquela rua, onde tudo começou, a lição de dignidade, coragem e justiça seria lembrada pelas gerações futuras.